primeiros números a quente, que foram divulgados agora há pouquinho pelo Ministério do Planejamento. E para isso eu converso agora com Lucas Saqueto, economista da Go Associados, que muito gentilmente está aqui para conversar a quente sobre estes números. Lucas, qual a tua primeira análise do que se vê nestes números apresentados pelo Ministério do Planejamento? É uma peça de ficção ou dá para entregar esse superávit primário prometido? Boa noite. Boa noite, Nakagawa. Boa noite aos espectadores aí da CNN Money. Olha, eu acho que, não sei se dá para a gente chamar de uma peça de ficção, mas é um pouco otimista ali. Eu acho que você apresentou bem os grandes números e acho que dei uma passada também pela apresentação. Alguns dados me chamaram a atenção. Eu acho que o governo, e não é uma peculiaridade do orçamento para o próximo ano, né? Mas sempre que o governo apresenta o orçamento, o governo tende a superestimar um pouco as receitas, né? Aquilo que o governo vai receber e subestimar os custos, né? Aquilo que o governo tem que pagar. Eu acho que isso está um pouco nessa apresentação preliminar. É claro que eu acho que depois a gente pode olhar o projeto em maiores detalhes, né? Mas ali, por exemplo, indica uma projeção de crescimento da economia de 2,44%. Se a gente olhar, por exemplo, para a mediana das expectativas na pesquisa Focus, que o Banco Central divulga, o mercado projeta um crescimento abaixo de 2%. Isso é um problema porque parte da arrecadação do governo está muito associada ao crescimento da economia. Se a economia cresce menos do que aquilo que o governo está projetando, acaba arrecadando menos, né? E aí tem problemas lá na frente. Eu acho que também, do ponto de vista da meta fiscal, indicar ali o cumprimento da meta exatamente no 0,25% é bastante otimista. O que o governo tem feito ao longo dos últimos anos é, na verdade, mirado sempre no piso da meta, né? A gente viu esse ano, por exemplo, que o governo anunciou ali uns contingenciamentos e um bloqueio no orçamento para cumprir a meta fiscal desse ano e depois relaxou isso, dizendo que, olha, a gente vai conseguir chegar ali pelo menos no teto, no piso da meta, né, que é um déficit de 0,25% do PIB. Então eu acho, Nakagawa, olhando ali uma primeira vista, que é uma visão bastante otimista do governo com relação ao ano que vem, que aí eu acho que a gente precisa lembrar, é um ano eleitoral, é um ano que traz bastante desafio, porque o governo tende a querer gastar mais, né, a entregar mais obras, a fazer mais investimentos no ano eleitoral, mas a situação fiscal não é de hoje, é bastante delicada. Então, à primeira vista, eu acho que não dá para a gente chamar de... Não é exatamente uma peça de ficção, né, mas é um cenário bastante otimista esse do governo. E aí, Saqueto, é interessante observar o orçamento porque dá para olhar essa história dos dois lados do balcão, né? Seja do lado da receita ou do lado da despesa. Você explicou muito bem, quando o governo prevê um crescimento maior do que o mercado financeiro, os economistas, você bota lá na linha de receita uma receita que talvez não exista. Para além disso, o que dá para dizer do lado da despesa? O governo também pode ser demasiadamente otimista ao prever gastos não tão grandes assim ou que não cresçam tanto como a realidade tem mostrado? Com certeza, eu acho que esse é o segundo grande desafio, né? O governo tem muita dificuldade, e a gente viu o ministro Fernando Haddad no esforço de anunciar ali medidas para cumprir o resultado fiscal no ano passado, por exemplo, o governo não consegue encontrar onde cortar gastos. É sempre uma expectativa de crescimento de receita, a gente vai aumentar a fiscalização em tal programa e isso pode reduzir um pouco os gastos, mas é sempre uma coisa muito incerta. Eu acho que, de fato, a gente tem visto essa dificuldade, né? E como você bem lembrou, eu acho que a gente vê aí, acompanha no Congresso Nacional, por exemplo, tem tramitado alguns projetos de lei que podem ter, inclusive, impactos orçamentários de aumento de gastos para o próximo ano, né? Então, na linha das expectativas frustradas de receita, né, da dificuldade ou desse otimismo na hora do governo projetar arrecadar mais, o governo também tem uma grande dificuldade em conseguir cortar despesas. Muito pelo que você também muito bem contextualizou, boa parte das despesas o governo não pode fazer absolutamente nada assim no orçamento, né? Elas já estão contratadas, são gastos, por exemplo, com o pagamento do funcionalismo público, etc., que estão ali no orçamento e aquilo é dado, assim, você não tem como manobrar. E aí, geralmente, quem paga
o pato na hora de cortar gastos são setores que não deveriam ter esses gastos cortados, como, por exemplo, a infraestrutura, um setor fundamental que a gente vê aí que toda vez que o governo, por algum motivo, por exemplo, frustração de receita, não consegue ou é ameaçado a não cumprir, né, o resultado fiscal, da meta fiscal, o governo vai e anuncia cortes em investimentos em infraestrutura ou cortes em setores chaves para a economia, né? Então, eu acho que do lado dos gastos também tem essa dificuldade ali na apresentação do governo, eles destacam, né, que as despesas primárias são mantidas meio que constantes ao longo dos últimos anos. Esse destaque é um sinal de alerta, na verdade, né? A gente deveria, dada a nossa frágil situação fiscal, reduzir um pouco essas despesas primárias, mas isso, infelizmente, a gente não tem visto, né? A gente sabe que é um esforço muito grande, mas o grande ponto aí é que se a nossa economia crescer isso que o governo está projetando, né, uns 2,5%, a gente precisaria de um resultado primário positivo para estabilizar a nossa dívida em mais ou menos 1,5%, que é muito abaixo da meta atual. Então, o desafio é bastante grande, né? Eu acho que esses resultados do orçamento não trazem o ingrediente que eu acho que é o fator fundamental, que ano que vem é o ano eleitoral. Ou seja, dá para dizer então, Saqueto, que o que a gente observa nestes números, em termos de impacto prático, é que a gente ainda está muito longe de conseguir tudo, assim, tudo constante, nada dando errado, nem um ventinho contra, mesmo entregando este número que está mega otimista, mesmo assim a dívida pública continua crescendo. Exatamente, eu acho que esse é o ponto central. A gente tá falando de uma situação que já é muito difícil. Se continuar, é o que você falou, se não tem tarifaço, o mundo está super tranquilo, e aqui também internamente o Congresso e o governo estão super alinhados, etc. Ainda assim, se a gente conseguir lá fechar no teto da meta fiscal, ali, vamos supor, em 0,5% do PIB de resultado positivo, né, primário. Ainda assim, a gente está em dificuldades. E aí tem um ingrediente que eu acho que é importante a gente falar aqui, que quando a gente fala de resultado primário e da meta fiscal, tem uma parte dessa contabilização do que o governo gasta e do que o governo arrecada que não está entrando nessa meta, que são os precatórios. É uma dívida que o governo conseguiu tirar da meta fiscal até o ano que vem. E aí a gente precisa ver o que vai acontecer para em 2027, quando os precatórios entrarem na meta fiscal, se vai ter um afrouxamento aí da meta fiscal, se vamos postergar por mais tempo a exclusão dos precatórios da meta fiscal. Então, eu diria que do jeito que a gente está hoje, a gente já está num jeito, vamos chamar de jeitinho, né? A gente já deu um jeitinho ali de cumprir a meta fiscal mais ou menos. E aí já estamos numa situação ruim. Eu acho que o exercício deveria ser um esforço maior do que está indicado aí no orçamento, mas, por outro lado, a gente sabe que é difícil também, né? Tem fatores políticos que atrapalham isso. Então, se a gente fizer a lição de casa bem feita e se esse orçamento, que eu chamei de cenário otimista, for cumprido, dá para dizer que a gente está num bom caminho, mas não dá para relaxar. Saqueto, na coletiva que vai acontecer daqui a pouquinho, se você tivesse a oportunidade de fazer duas perguntas lá para os técnicos e para as autoridades que vão detalhar esses números, o que você perguntaria como economista que acompanha contas públicas? Onde parece ser o gargalo dessa história, onde o governo precisa se explicar? Olha, eu acho que principalmente o primeiro ponto seria no cenário, né? Essa expectativa bastante otimista de um cenário econômico para um ano eleitoral e bastante conturbado de 2026. Quais são as premissas desse cenário otimista de um crescimento de quase 2,5% da economia para o ano que vem? E uma segunda pergunta, que eu acho que talvez também seja relevante, a gente está vivendo aí uma situação internacional bastante delicada, com o tarifaço e a expectativa disso em relação à economia brasileira. Eu acho que uma segunda pergunta seria um pouco nessa linha, né? Se o governo projeta ou tem alguma intenção de seguir por mais tempo com algum tipo de subsídio ou de incentivo aos setores que vão ser afetados pelo tarifaço, se isso vai impactar no orçamento ou se o governo já aí projeta, por exemplo, uma receita extraordinária novamente para driblar
a meta fiscal e, ao mesmo tempo, incentivar esses setores da economia. Então, acho que, Nakagawa, eu faria uma pergunta mais de conjuntura Uhum. e uma pergunta mais no sentido do que o governo pretende com essas emergências que surgem todo ano, né? Se isso está considerado no orçamento, se isso está considerado nessa meta bastante otimista aí de um déficit, um superávit de 34,5 bi. Saqueto, quando a gente observa o orçamento nas linhas ali, aí olhando para as despesas primárias, né? Você mencionou, lembrou muito bem a história dos precatórios, que compõe uma linha super importante do orçamento, mas que passa ali ao largo, né? E não entra na conta da meta fiscal. Quais são as grandes linhas que precisam de atenção para observar se a gente está ou não numa trajetória sustentável das contas públicas? Muito se fala da Previdência e tudo aquilo relacionado ao INSS, ao BPC, às aposentadorias. Quais são as linhas mais importantes nos gastos hoje? Eu acho que essa que você mencionou da Previdência, ela chama bastante atenção. Até um dos slides que você mostrou mostra ali um crescimento de, se não me engano, os gastos hoje com Previdência estão ali perto de 1 tri, e em 3 anos eles viram 1 tri 300. Eu acho que é realmente um crescimento bastante grande da maior parcela do orçamento. Eu acho que é onde precisa ser observado com maior atenção mesmo, né? Eu acho que a gente no Brasil, infelizmente, está numa situação fiscal muito delicada e, em contrapartida, a gente gasta. Eu acho que você deu um exemplo bom aí de que parece o orçamento dá para a gente comparar, né, o orçamento do governo ao orçamento familiar. É como se a gente estivesse muito endividado e, ao mesmo tempo, ostentando. Com gastos desnecessários. A gente viu, acho que 1 ou 2 semanas atrás, que os tribunais superiores, por exemplo, tem uma sala VIP no aeroporto de Brasília, com gastos aí que pode parecer, quando você olha para assim, fala, pô, é 1 milhão e pouco, mas são vários tribunais e várias regalias. Eu acho que falta a gente olhar com essa atenção, e não são nem nas grandes linhas, são nas entrelinhas do orçamento, para ver o que dá para reduzir. Assim, me chamou muita atenção isso do governo destacar essa linearidade dos gastos, né, dizendo que não cresceu, porque eu acho que aí a gente precisa ir na raiz mesmo, né? A gente precisa reduzir esses gastos e tem muita coisa que dá para fazer, né? Tem alguns projetos, por exemplo, a gente viu esses dias uma declaração, se não me engano, do presidente da Câmara falando da reforma administrativa. Seria um bom começo para a gente ver um orçamento mais razoável, por exemplo. Mas eu acho que em linhas gerais, o que mais chama atenção, olhando assim, de bate-pronto orçamento, é realmente as despesas com previdência. Eu acho que a gente está falando de alguma coisa que vai precisar ser revista. A gente teve uma reforma recente da Previdência, mas que vai precisar ser revista daqui para frente também. Muito bem, Lucas Saqueto, economista da Go Associados. Essa história que ele lembrou diz respeito ao Tribunal Superior do Trabalho, TST, foi uma reportagem da Folha de São Paulo, Rafael de Cunto, que trouxe essa história da construção de uma sala VIP no aeroporto de Brasília, custa R$1,5 milhão, para que os ministros do TST tenham esse espaço exclusivo e transporte privado para, aí a explicação oficial, evitar pessoas inconvenientes no aeroporto de Brasília. Inconveniente também é ter um país com tanto déficit e com dívida crescente como a gente tem. Lucas Saqueto, obrigado pela conversa, meu caro. Obrigado de verdade pela disponibilidade de analisar os números a quente aqui no CNN Money. Obrigado, boa noite e bom fim de semana, meu caro. Obrigado, boa noite, bom fim de semana também. Um abraço.